Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Andréia Salomão, é um prazer te receber aqui. Essa semana estamos falando sobre o cura do coração. Se você gostar do vídeo, te convido a curtir, encaminhar para outras pessoas, assim você me ajuda a chegar a mais pessoas. Levamos a mensagem do Senhor Jesus para as pessoas numa visão muito prática, muito do dia a dia. Nós pegamos a palavra de Deus, a Bíblia, e colocamos no dia a dia das pessoas. Como eu posso acessar tudo que está escrito aqui para a minha vida? Eu gosto muito de deixar dicas práticas no final da nossa conversa. E vamos começar então falando um pouquinho sobre o que a palavra de Deus traz para nós hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá então ler Mateus 11:28, que é onde nós estamos nos inspirando essa semana, enquanto mais pessoas chegam para a nossa live, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você já parou para pensar? Eu penso muito sobre isso. Por que a palavra de Deus diz que pode ser leve, que pode ser uma vida plena, que nós podemos ter acesso a tantas coisas, e por que nós não temos ainda? Você já parou para pensar sobre isso? Será que a palavra de Deus não está falando a verdade? Com todo respeito, claro que não. A palavra de Deus é verdade. E se aqui Jesus está falando nesse discurso, que ele faz esse discurso aqui, né, que está em Mateus 11:28, se fala que pode vir até ele para encontrar descanso. Se eu não estou encontrando descanso, porque se eu estou cansada, se eu estou já até meio desanimada, se eu estou cheia de problemas que não se resolvem, problemas que vão se repetindo, que o que cansa eu e você são os problemas que se repetem. Ontem, por exemplo, à noite eu fiz uma live falando sobre relacionamento. Então o que cansa em relação ao relacionamento é assim: eu tento uma pessoa, eu quebro a cara, eu tento outra pessoa, eu quebro a cara, eu tento outra pessoa, eu quebro a cara. Isso cansa, a repetição cansa. Também na vida financeira a mesma coisa. Eu tento, eu acredito, eu perco dinheiro, eu não consigo pagar as minhas contas, eu tento de novo, eu mudo de emprego, eu mudo de empreendimento, eu vou tentando e o problema se repete. Isso cansa a gente. Também em relação a filhos, em relação a emagrecimento, tudo que vai se repetindo na vida gera um cansaço dentro de nós. E o que o Senhor Jesus está convidando a gente aqui é justamente isso: vinde a mim, você que está cansado. Você está cansado da repetição da sua história? Se você estiver cansado disso, é para você essa mensagem: vinde a mim e você vai encontrar o quê? Descanso, alívio. E então por que nós estamos repetindo as nossas histórias? É isso que nós estamos nessas lives, buscando essa resposta. E é isso que eu quero trazer luz para você na sua reflexão. Assim como eu tive a luz é Jesus, a luz é o Espírito Santo de Deus, assim como eu tive a luz sobre essas questões da minha vida, eu quero trazer também para você. Então a pergunta é: se é verdade, está na palavra, e eu fui feita filha de Abraão, né? Eu fui feita filho de Deus, então por que isso não é verdade na minha vida ainda? E eu quero trazer para vocês um conceito que pode nos ajudar muito a pensar. Esse conceito tem me iluminado em muitas questões, que é o seguinte: tudo que Deus promete é natural. Todas as bênçãos que o Senhor promete na sua palavra é natural. Então é natural a prosperidade. André, mas a Bíblia fala de prosperidade muito mais do que de salvação. É muito interessante. A Bíblia fala o tempo todo sobre prosperidade financeira, do início ao fim. Fala de ouro, fala de abundância, fala de prosperidade mesmo. Então a prosperidade financeira é natural. A pobreza é quando eu estou resistindo ao que é natural. A saúde, o emagrecimento é natural. Então ter saúde, a palavra de Deus tem uma palavra que eu gosto muito, que fala quando Josué e Caleb estão conversando, os dois estão ali com mais de 80 anos, e o Caleb fala com Josué: eu estou com tanta energia como eu tinha 40 anos atrás, eu estou tão saudável como eu estava 40 anos atrás. Então ser saudável, estar no peso ideal, ter saúde, disposição para viver a vida da melhor forma, isso é natural. A doença é quando eu estou resistindo ao que é natural. Eu tenho que fazer essa reflexão para entender que não foi Deus que prometeu e não cumpriu. É porque eu preciso olhar para dentro de mim. É esse o convite. Vamos olhar para dentro de nós para entender onde nós estamos resistindo ao que Deus está trazendo para nós. Então Deus traz tudo de maneira natural. Os filhos viverem mais do que os pais é natural.
Os filhos obedecerem, honrarem os pais é natural. Tudo que é bom e é bênção de Deus para a nossa vida é natural. Mas nós criamos algumas resistências. É sobre isso que nós temos que jogar essa luz. Entender que resistência é essa. Então, se eu não tenho o sucesso em determinada área da minha vida, ali eu posso encontrar resistência. Então, a pergunta que eu faço para você, porque eu faço muito essa pergunta para mim, é: a que você tem resistido? Qual tem sido a sua resistência na sua vida? Você fala: André, eu não sei responder. Eu vou te dar uma dica que vai ficar muito fácil. Olha para a área da sua vida que você não tem ainda o resultado que quer, que você não chegou à plenitude, que você não alcançou ainda o que Deus tem para você. Ali tem resistência. Então nós precisamos trazer a luz nisso. Quais são as minhas resistências? Onde é que eu estou resistindo ao melhor de Deus? E como é que eu estou fazendo isso? Eu quero tanto o melhor de Deus. Nós fazemos quando nós estamos na inconsciência. É por isso que eu trago esse assunto sempre aqui, para a gente falar sobre isso. Quando nós estamos na inconsciência, nós resistimos, porque conscientemente nós não seríamos loucos de resistir ao melhor de Deus. Mas quando nós estamos na inconsciência, às vezes tentando fazer o bem, a gente faz o mal. Tentando acertar, a gente erra. Tentando receber de Deus, a gente bloqueia a ação de Deus na nossa vida. Então, o que fazer para que eu tenha acesso às coisas de Deus? Parar de resistir naquelas áreas que eu não tenho ainda o melhor de Deus se cumprindo na minha vida. Tem uma situação interessante que é o seguinte, não sei se você já ouviu falar, mas quando uma pessoa ela tem um problema chamado câncer, né, que é uma doença tão grave, ela tem um câncer, se ela não cuidou a tempo, é criado como se fossem ramificações, que são chamadas de metástase. Então as metástases nada mais são do que ramificações de um câncer. E então quando o médico ele vê que está nessa situação, ele tem que fazer um exame para saber no corpo inteiro, da cabeça aos pés, onde tem essas ramificações, onde tem esses pequenos nódulos, pequenos cânceres, né, vamos dizer assim. E aí ele faz um exame que é muito conhecido, então não vou saber o nome aqui, que eu não sou da área. Eu sei que a pessoa vai tomar uma solução que é açucarada, bastante açucarada. E esse corpo ele é inundado de açúcar. Interessante, né? Fica a dica aí sobre o que o açúcar faz. O açúcar é um dos alimentos do câncer, fecha parênteses, né? Não é esse o assunto de hoje, mas o dia que eu tive essa informação eu fiquei um pouco incomodada com o açúcar. Mas enfim, então quando você joga essa solução dentro do corpo, aquela pessoa que tem as ramificações do câncer vai aparecer ali onde está e o médico então pode tratar. Eise Maria, seja bem-vinda, minha amiga. Hoje o Instagram tá demorando para entregar aqui, né? Mas tá tudo bem, vai ficar gravado e vai ficar lá no YouTube. Então, quando a pessoa toma essa solução, é para aparecer onde é que estão os problemas. É a mesma coisa que eu estou convidando aqui para a gente fazer. Jogar uma solução dentro de nós para perceber onde estão os nossos cânceres, onde é que estão os nossos tumores, onde é que estão as nossas resistências. Como nós estamos falando aqui do mundo emocional, o que eu estou chamando de câncer aqui, na verdade, são as questões do coração que nós não trabalhamos ainda. Onde é que estão? Porque é assim, o câncer principal traz as ramificações. Também no mundo emocional é a mesma coisa. Um problema inicial traz as suas ramificações. Às vezes o problema inicial que está ali na minha vida, na sua vida, pode ser, por exemplo, uma rejeição de pai, um abandono de mãe. E é interessante, quando eu falar abandono de mãe, você pode falar: André, eu não tive isso, a minha mãe até hoje é viva, é presente e tudo. Uma criança registra um abandono, não é se a mãe foi embora, também pode ser. Mas na verdade, quando a mãe, por exemplo, tem um filho, logo em seguida tem outro. Ou então tem um filho e tem que voltar a trabalhar. Ou então às vezes é aquela costureira que parou um pouquinho para ter o filho, mas logo volta para a máquina e tem que costurar. O filho tem que ficar no berço. Isso é registrado na cabecinha, no coração, na alma daquela criança como um abandono. Então pode ser que você tenha a dor do abandono e a sua mãe estava presente fisicamente, mas você registrou o abandono porque você não percebia como criança, como bebê ali. Então esse pode ser o câncer principal, o abandono. Mas depois isso vai trazendo ramificações pela vida. Como você se sentiu abandonada, você pode ter atraído situações da vida, na infância, na adolescência, de pessoas também que te abandonaram. E isso vão criando outros problemas, outras dores adicionais.
Essas questões, elas têm que ser tratadas, porque senão o câncer com as suas ramificações, se ele não é tratado, ele mata a pessoa. Aqui também, na nossa situação, ele mata, só que mata emocionalmente e pode matar inclusive espiritualmente. Então nós sabemos que nós somos corpo e alma e espírito, mas as emoções nossas, se elas não são tratadas, elas nos afastam do melhor de Deus, nos afastando inclusive de Deus. Porque às vezes o sofrimento ele é tão grande, ele é tão repetitivo. Eu revivo tanto essa história, eu sofro tanto com o mesmo problema que chega uma hora eu canso. E eu corro o risco de me afastar do amor, do poder, da unção, da vida de Deus, porque eu estou com o coração cansado. Quando nós estamos com uma dor profunda, muitas vezes nós não conseguimos separar o que é espiritual, o que é físico e o que é emocional. E uma dor emocional muito forte, uma traição muito doída, um abandono muito pesado, coisas pesadas na nossa vida, se nós não tratamos isso, vai trazendo outras ramificações, vai trazendo outros pequenos problemas adicionais, e isso pode levar a um cansaço tão grande que nós corremos o risco de afastar da bondade, do amor, da presença de Deus. Então, nós estamos lendo, diz, você que está cansado, vinde a mim. Vinde a mim por quê? Porque eu vou te curar. O que Jesus mais fez quando andou nessa terra foi curar as pessoas. Ele curou as pessoas porque ele sabia que tinha que curar para ganhar aquela pessoa por inteiro. Então, o que eu tenho para falar para você é Jesus quer te curar. O Senhor quer te dar descanso, quer curar o seu coração, quer curar a sua alma, quer curar as suas emoções. Porque Ele sabe o peso que tem isso para a sua vida. E nós temos que ter pressa em alcançar isso. Essa é a minha bandeira, é isso que eu estou sempre falando aqui. Porque foi assim comigo, eu demorei de ir encontrar o Senhor, eu demorei de ir e receber isso de Deus. Mas não pode ser assim, eu não posso demorar, eu tenho que ter pressa para viver o melhor de Deus. E essas questões da cura seria mais ou menos como um novelo. Sabe uma linha quando ela embola toda, ela enrola toda, e aí de repente você não sabe mais onde é que começa, onde é que termina, aquele novelo, está tudo embolado. Mas quando você pega o fio, através do primeiro fio da ponta, você consegue com paciência e desembaraçando o restante. Assim também é a nossa vida. Eu comecei buscando pequenas curas, e essas pequenas curas funcionaram como uma pequena ponta de um novelo embaraçado. E eu dei um passo e o Senhor me levou para outra água. E eu dei outro passo, o Senhor me levou para outro momento. Quanto mais eu andava no Senhor buscando isso, mais o Senhor me levava para águas profundas de cura. Eu passei por processos tão profundos de cura que eu só posso dizer que eu sou uma outra pessoa. Mas é isso que a palavra diz, que nós temos que ser novas criaturas. O novo de Deus está depois da cura. Enquanto eu estou com meu coração ainda sem curar, minhas emoções machucadas, eu não consigo alcançar o novo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, aceitamos a vida em Cristo, a vida em Deus, nós temos a chance de viver o novo, de sermos novas criaturas. Mas para isso, eu tenho que achar essa ponta. Às vezes é uma pequena cura, uma pequena busca que eu tenho. Então a pergunta que eu termino aqui com você é: o que tem te incomodado? Quais são as dores mais frequentes que você tem sentido? E às vezes a sua dor pode ser física, às vezes a sua dor pode ser em relação ao emagrecimento, a um corpo que não tem mais agilidade. E às vezes essa dor está trazendo para você um aviso de uma outra dor emocional. Eu vejo muito isso trabalhando em emagrecimento. As dores emocionais por trás de um processo de emagrecimento. É preciso curar o nosso coração, curar as nossas emoções, para alcançar também o melhor de Deus na área física, na área espiritual e tudo mais. Nós somos um ser triuno, não dá para separar as coisas. Não dá para eu buscar ser super espiritual e não cuidar do meu coração. Não dá para ser super espiritual e esquecer que eu tenho um corpo físico. Nós temos a responsabilidade de cuidar de nós como um todo. Coração, ou seja, as emoções ou a alma, o corpo e o espírito. E essa luz, essa solução, como eu disse lá no caso do câncer, para descobrir onde é que estão as pontinhas, né, as metástase, é o Espírito Santo de Deus. É essa solução que é capaz de trazer para nós toda a verdade. Quando eu quero, eis que estou à porta e bato. Jesus fala comigo e com você. Mas eu preciso abrir essa porta, eu preciso querer ver. Eu preciso querer passar por esse processo de cura. E quando isso acontece, quando eu aceito a luz do Espírito Santo de Deus, traz à tona, vem à tona todas as questões que eu preciso tratar em mim,
para acessar essa vida plena. E é sobre tudo isso que nós temos falado e temos insistido nessa semana. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser.